tem uma passagem que ela é tão poderosa e tão poucas vezes pregada. Ela fala o seguinte: quando um homem é liberto, mas o interior dele não é preenchido, ele tem como um espaço limpo e arrumado. É assim que a Bíblia trata. Ou seja, foi desocupado, mas não foi reocupado. Então agora está melhor do que antes, porque está limpo e está em ordem. A Bíblia diz que esse espírito que saiu vaga e volta com outros espíritos para reocupar. Só é possível reocupar se aquele lugar ainda estiver vazio. O que a palavra está dizendo é que o milagre que a gente vai viver não tem a ver só com Deus tirar o que não é de Deus, mas tem a ver com Deus nos encher com aquilo que é de Deus. Irmão, o que vai mudar o teu ano não é só Deus retirar a carga, mas é Deus colocar a capa. Não é só Deus retirar o medo, mas é Deus colocar mais fé. Não é só Deus retirar a dúvida, mas é você deixar Ele encher você de uma firme convicção. Às vezes a gente está vindo para a igreja esperando só que a palavra, o pastor, o louvor, a presença nos esvazie do mal. Só que Deus não quer só esvaziar você do que não é dele, Ele quer encher você daquilo que é dele. Mais fé, mais ousadia, mais coragem, mais unção, mais alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nos encontramos fracos, é aí que somos fortes. Faz sentido? O evangelho não pode parar no quantos querem viver o novo e o apelo de salvação. Isso é quando Deus esvazia, mas é a jornada que faz com que Deus me encha. Mais unção, a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. Mais fé, a Bíblia diz que a fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mais alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força. Mais convicção, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A fé é capaz de mover montanhas. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sabe o que eu acho maravilhoso? Vocês estão comigo? Já somos quase 7.000 famílias conectadas. Emirados Árabes Unidos, Moçambique e Brunei acabaram de conectar também. Você está ouvindo a palavra hoje com famílias da Grécia, Brunei, Emirados Árabes Unidos. Você sabe o que é isso, irmão? É a colheita dos últimos tempos. Deus está remindo o tempo, Deus está abrindo portas, porque está muito próximo. Eu creio que a gente pode estar vivendo o início do último avivamento, até que Jesus venha. Você quer fazer parte disso? Você pode dizer: obrigado, Jesus, por me plantar no centro do seu coração, para viver o maior romper da minha história. Quem diria, irmão, 7.000 famílias, talvez 14.000 pessoas, debaixo do mesmo temor e ouvindo o poder do mesmo nome. Que eu queria compartilhar com vocês que a gente tem que ter esse entendimento para a gente não confundir provações que Deus permite com uma ausência de Deus. A gente tem que entender que no mesmo lugar que você vai ser provado, é nesse lugar que você vai ser promovido. Guarda isso. A mesma linguagem que Deus vai usar para cumprir a promessa, é nesse mesmo lugar que você vai viver o processo. Kezinha pregou algo que eu não sei nem se ela tem ciência do quão poderoso é a chave que Deus deu para ela quando ela estava pregando na quinta. Kezinha falou o seguinte: o tempo da promessa dura mais do que o tempo do processo. E eu parei para meditar nisso essa semana. Eu falei: cara, isso é muito poderoso. Irmão, olha para mim. O tempo que você vai viver a promessa vai durar muito mais do que o tempo que você viveu o processo. A gente pega a história de Davi. Davi foi tirado das malhadas, recebeu a unção como rei, mas só sentou no trono 18 anos depois. Olha para mim, não se distrai. Do dia que ele soube que seria rei, do dia que ele recebeu a unção de rei, até o dia em que ele se tornou rei, demorou 18 anos. Aí na nossa perspectiva, às vezes a gente fala: por que Deus está demorando? Porque um menino não vira rei da noite para o dia. Deus na verdade não está demorando, Ele só está esperando você ter condições de receber aquilo que Ele sempre quis te dar. Todo tempo de processo não é para Deus preparar a promessa, é para você ser preparado para ela. Você percebe que quando a dinâmica muda, eu não fico mais perguntando para Deus por que está demorando tanto. Eu começo a perguntar para Deus o que eu ainda não entendi para chegar lá.
Porque se Deus te deu uma palavra, você vai governar nessa área. Irmão, as suas perguntas têm que ser: Deus, o que ainda falta para eu estar no lugar que você já preparou para mim? O que eu ainda não entendi? Quais são os passos que eu tenho que dar? O processo não é um problema, o processo é uma bênção, o processo é a ponte, o processo é o que te capacita, te gabarita, o processo é o que te leva até o lugar que Deus te prometeu. Você está comigo? Diga amém. A gente pega a história de Davi, 18 anos de processo, governou por 40 anos, 40 anos de promessa, mais do que o dobro do tempo que ele esperou, é o tempo em que ele viveu o que Deus prometeu. Faz sentido? Só que eu estava meditando nisso essa semana, eu falei, cara, eu acho que é ainda mais poderoso do que a gente entendeu. Porque quando eu comecei a pegar alguns personagens bíblicos para tentar estudar quais que esperaram mais, você pega a história de Noé, você pega a história de Abraão, você pega a história de José, só que cheguei em um personagem que a conta não fecha. Não fecha. Jesus viveu 30, seu ministério durou 3 e ele morreu. Aí eu falei, Deus, com Jesus essa conta não fecha, porque o tempo de processo foi maior do que o tempo da promessa. E aí Deus falou comigo algo. Alguém quer ouvir algo essa manhã? Se a gente olhar de forma natural, o tempo do cumprimento da processo em Jesus foi menor do que o tempo do processo. Mas o que Deus cumpriu em Jesus não termina na cruz, começa nela. Então a Bíblia diz que depois de 3 anos e meio ele morreu, foi crucificado, se entregou, ficou no Hades durante 3 dias, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado ao lado do Pai e governa pelos séculos dos séculos. Aí sabe o que eu lembrei? Eu falei, uau, o cumprimento da promessa em Davi não durou só o tempo em que Davi viveu a promessa, mas ecoa eternamente também. Porque a Bíblia diz que 18 anos ele espera, 40 anos ele governa, mas a Bíblia também diz que nunca houve e nunca haverá um rei sobre Israel como foi Davi. Irmão, eu tive lá 2 anos atrás. O símbolo que está na bandeira de Israel até hoje é o símbolo do reinado de Davi. Sabe o que isso significa? Davi esperou 18, ele viu 40, mas ele morreu. E 2022 anos depois, a gente ainda está trazendo à memória o reinado que Deus estabeleceu sobre ele. Deixa eu compartilhar algo, irmão. Olha para mim em nome de Jesus. Uma das coisas que mais pode prejudicar o mover da igreja, e isso está acontecendo mais do que você imagina, é um desserviço para o evangelho. Quando as nossas pregações, mensagens, conferências e a nossa busca se concentra só naquilo que Deus pode fazer por nós nesse tempo que a gente está aqui. A gente não pode se esquecer que nós estamos governando em terra, mas o nosso chamado também é para os céus. Nós estamos vivendo milagres em terra, mas o que Deus tem para nós também continua nos céus. A igreja não pode ser, irmão, só um elixir para quem está passando mal, ou um empréstimo de favor financeiro para quem está em crise, ou uma palavra de renovo para quem está com medo. A igreja não é só para você se sentir bem hoje. A igreja é para levar você para um lugar que você vai governar com Ele para sempre. A gente está aqui falando das batalhas diárias de 2022, mas alguém pode estar ouvindo essa mensagem pela última vez. Então para você essa palavra hoje pode ter peso de renovo para o teu ano. Para alguém essa palavra pode estar tendo um peso de acesso para a eternidade. Você tem noção da profundidade disso? Uma das passagens que eu mais amo, já citei várias vezes, Deus nos reconciliou através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, nós não só fomos reconciliados com Deus, como recebemos dele também o ministério da reconciliação. Assim, todas as vezes que vocês disserem reconciliem-se com Deus, é como se o próprio Deus estivesse falando através de vocês. Que a palavra está dizendo o seguinte: primeiro ele tocou você e trouxe a sua casa. Agora, quando você convidar outras casas, Deus vai falar através de você. Irmão, quando a gente entende isso, a gente começa a ter menos crise e comparação no ministério, por exemplo. Uau, Deus, tem 30 mil pessoas confirmadas na minha tour lá no Brasil. Tem cultos de quinta que a gente prega para 50. Que desafio ser uma igreja imigrante aqui na América. Tantos desafios que a gente enfrenta. Ei, filho, quando você entende que o que você está fazendo ecoa na eternidade, você não fica preso com números de hoje. O que você está fazendo não vai durar para hoje, vai durar para sempre. Uai, seu app de vídeos curtos.